aqui as minhas histórias pessoais no programa, porque aqui eu sou a entrevistadora, mas eu vou contar aqui uma que você está falando tanto, fez agora uma imagem tão bonita da sua professora. Quando eu estava terminando meu segundo grau, eu escrevi uma prosa poética sobre o amor, que era o tema que a professora deu naquela época, e ela no final escreveu que ela não compreendeu nada. E que bom que essa opinião dessa professora não foi importante na minha vida. Hoje eu sou poetisa, trabalho com isso diretamente e formei aí na nossa cidade tantas consciências poéticas dos nossos jovens. Mas só fica esse depoimento para que os nossos amigos professores, antes de falar qualquer coisa com algum aluno, né, que a gente pense que isso pode influenciar positivamente ou negativamente a vida de alguém, né? Então, eu acho que é importante. Ela foi fundamental. Eu lembro que eu cheguei e falei, poxa, eu estou pensando em fazer um curso de teatro e tal, mas eu preciso interpretar um texto. Ela falou, você vai fazer Molière. Eu vou trazer tudo que for necessário, e ela me ajudou, e tudo que eu escrevi eu mostrava para ela, e sempre ela me dava aquele feedback, nossa, está muito bom, ou então acerta essa parte aqui, mas ela incentivava. Então fazia com que aquilo dali fosse lapidado, o que foi excelente. Então, assim, eu não tenho do que me queixar, porque até hoje na minha vida só apareceram pessoas para poder contribuir, para eu continuar sempre escrevendo, para ter cada vez mais paixão ainda pela literatura. Isso aí. Vamos falar mais um poema pra gente? Esses poemas que a Sabrina está declamando aqui, né, são poemas que estão no livro que vai estar sendo autografado no sábado às 15 horas na Livraria Impressões, ali na Galeria Dorabella, né? Isso. Fazem parte do Memória João Mãe Inventado. Esse se chama Raios de Sol. Raios de sol iluminam seus caminhos, há calor e perfume em seu corpo, há brilho e malícia em seus olhos. Seus braços têm tamanha robustez que vejo neles um abrigo, um refúgio contra os males que me cercam. Em seu sorriso há clareza dos céus, pareces perfeito, és perfeito. Há em seu rosto a essência da vida, és a obra mais bela que meus olhos já contemplaram. Dos deuses do Olimpo serias o mais belo, és forte, ágil, viril. Há em você algo que não sei descrever, talvez por minhas limitações ou talvez por sua magnitude, mas é mais do que um sorriso, mais do que um abrigo. És toda beleza expressa na natureza, és a mais bela inspiração que Deus teve a criar a humanidade. Bom, esse poema aqui acho que é até um tanto óbvio, porque quando eu escrevi eu estava mega apaixonada. E ele foi, essa parte assim, eu lembro que é até engraçado, o dono dessa poesia, ele nunca vai saber que foi pra ele. Eu acho que todos os poetas que vêm aqui falam a mesma coisa, sabe? Eu tinha aula de Direito na faculdade, tinha um rapaz que era lindo, assim, ele sentava perto da janela. Vamos então dizer que isso foi escrito aqui na nossa cidade. A Sabrina hoje mora no Rio de Janeiro, veio aqui especialmente para dar essa entrevista no nosso programa. Mas ele estudava na UCP e fazia aula de filosofia comigo, então se ele estiver assistindo... Ele fala com ele que ele se ele for lá no sábado, a gente vai deixar um autógrafo na página, né? Ele sentava perto da janela e ficava uma fenda e o raio do sol iluminava o corpo dele, e ele era lindo, assim, eu ficava imaginando, meu Deus do céu. Ao invés de prestar atenção na aula, eu ficava escrevendo sobre ele. Aí no final ele me rendeu umas 50 poesias. Essa veio parar nesse livro, né? Meu muso inspirador. Também, cada poesia tem uma história, né? A gente acaba, mesmo que a gente queira escrever poesia com uma ficção, ela traz muito É porque tudo que é belo me chama muita atenção. E ele em si porque ele deve estar por aí com alguém bem contente do lado dele, mas ele era lindo. Não, assim. Né, Sabrina? Não. E o mais engraçado é que até hoje eu não sei o nome dele, né? Eu não acompanhava nem na lista de chamado, porque eu ficava tão encantada escrevendo sobre ele que eu nunca nem procurava saber, assim, meio que pra não quebrar o encanto, né? Então ele só servia, pra mim ele sentava, era como um deus grego ali, ele sentou e eu olhava assim, tá, hoje eu vou escrever sobre ele. Aí servia de inspiração. O amor ainda é o tema que nós mais escrevemos na poesia? Para mim sempre é o amor. Eu escrevo muito sobre o amor, praticamente 80% que eu escrevo é sobre isso, né? Ainda que sejam amores inventados ou qualquer coisa do tipo, mas eu também gosto muito de escrever sobre a realidade social em que a gente vive, assim,
fazer poesia, transformar a realidade em poesia. Porque nos preocupa muito isso tudo, isso. Né? Conhecer muito nossa vida. É. Mas o amor sempre vai ser o meu combustível. E você acha que a gente escreve mais sobre os amores felizes ou os tristes? Acho que os tristes, né? É igual uma música que fala, né? É melhor ser alegre do que triste, mas não se faz um bom samba sem um pouco de tristeza, né? Também não se faz uma boa poesia sem um pouco de tristeza. Ainda que a gente finja, se torture para ver se sofre um pouquinho para conseguir escrever sobre aquilo, né? Mas a tristeza, ela dá assim uma inspiração. Eu costumo escrever 3 vezes mais quando eu tô triste, deprimida, do que quando eu tô feliz. Eu também. Quando eu tô feliz, eu vou curtir. Aí, como eu já sei que depois que a felicidade é um tanto efêmera, aí depois eu aproveito a tristeza para poder escrever. Tá vendo? Nós poetas temos essa sorte, né? O amor pode não dar certo, mas nos sobra a poesia. Isso. Pra quem não é poeta, não sei o que sobra. Pelo menos a gente tem um lucro, né? Isso aí, adorei. Fala mais uma aí pra gente, Sabrina. Bom, essa daqui se chama Dionísio. Por onde caminhas, um encanto se expande pelo ar. Tudo parece se deleitar aos caprichos da sua beleza, a doçura e mistério em seu olhar. Até o sol que doura o seu corpo parece se reverenciar a majestade da sua perfeição. Há um perfume que exalas, há uma luz que te guia. Todo o universo sucumbe ao som de sua voz. A perfeição estacionou em ti. Se obra mais bela já foi criada neste mundo, de certo o homem não tem conhecimento. Nem poderia ser mais óbvio que tudo que há de belo é reflexo de ti. Espelhas a grandeza, a harmonia, a pureza. És o encanto, o mar e o pranto. És soberano sobre todos os seres. És o sonho de todas as mortais. És por si só um monumento que foi erguido em homenagem ao amor. Essa daqui também foi de amor, né? Essa daqui, no caso, foi um vizinho que eu tinha, que eu era apaixonado por ele. Eu passei, acho que a minha adolescência inteira apaixonada pelo vizinho e... Mas o vizinho, você sabia o nome e ele sabia? E não era Dionísio. Dionísio é porque eu achava, assim, que como ele era muito festeiro, e Dionísio era o deus da festa, né? Então, para não colocar o nome dele na poesia, eu coloquei o nome do deus da festa para combinar mais. Mas com o vizinho também... Não. Engraçado, todo mundo que eu escrevo é com quem eu não me relaciono, né? Aí eu acabei fazendo essa poesia também. A gente tinha viajado, a gente estava num sítio e ele estava tomando sol, jogando futebol assim com a galera. Aí eu olhei para ele e escrevi, porque ele era muito bonito, né? Aquele corpo fenomenal assim. Eu fiquei olhando e nisso virou meu muso inspirador também. A gente precisa deles, né? Sabrina, quem são suas referências, assim? O que você gostava de ler? Quais são os seus poetas preferidos? Com a minha mãe, que foi a minha guia. Com 7 para 8 anos de idade, ela me apresentou uma coletânea que foi, assim, fundamental na minha vida. Na coletânea tinha Machado de Assis, que é alguém que eu não vivo sem, José de Alencar. E aí tinha Shakespeare também, Romeu e Julieta, que eu acho que todo mundo começa a ler Shakespeare lendo Romeu e Julieta, né? E tinha um que foi assim, até hoje ele é meu guia. A história desse livro para mim sempre é um referencial, que é Noites Brancas, do Dostoiévski. Aquela história tão, ainda mais que ele narra como é a Nastenka. E às vezes a gente está lendo um livro e tem uma narrativa assim, a pessoa é loira e a gente é morena. A Nastenka, ela é morena, tem os olhos negros. Eu falava, hoje eu vou imaginar que eu sou a Nastenka, né? Embora não tenha um final feliz pro protagonista da história, é um livro belíssimo, assim. Então, esse tipo de literatura que ela me apresentou na época me influenciou muito. E eu continuo lendo muita coisa, assim. Eu leio praticamente muita coisa sobre... Além desses autores de filosofia, eu gosto muito de Rousseau, Maquiavel, que são pessoas assim que escreveram coisas que a gente pode se pautar até pelo comportamento social, né? Então, sempre algumas semanas atrás eu até comprei uma coletânea deles. Eles são fantásticos, assim, fenomenais. Franz Kafka também é alguém que eu admiro muito, não só pela literatura, mas pela história de vida em si. São os caras que eu gosto, né? Sabrina, adorei conhecer você.
para gente que mexe e está sempre nesse mundo da literatura, é muito interessante, muito importante que a gente veja que as pessoas conseguem realizar seus sonhos, que são dificultosos, né? A cultura já é difícil, a poesia, então, ela é muito discriminada como profissão, como arte em si, né? Porque todo mundo acha que poeta escreveu ali uns versinhos e não sabe, né? O quanto de conhecimento, de vivência, de sofrimento existe, né? Em cada poema. Você é uma vencedora. Na verdade, assim, a poesia até hoje em dia ela é muito discriminada, conforme você falou. Parece que sempre quando a gente fala que é poeta, é um boêmio que está sempre no bar, tomando alguma coisa, uma bebida para poder escrever. E na verdade não é. Embora a gente tenha um lado boêmio, né? Bem mas a gente também... É lamentável isso, que no Brasil, infelizmente, a gente, para poder manter a literatura, a gente tem que bancar o que a gente escreve. É verdade. Então a gente tem que ter uma segunda profissão para poder bancar aquilo dali. Para se dar o direito de ser escritor, né? Na verdade, a gente publica por prazer, né? Não tanto para... Não é lucrativo, né? É um amor mesmo pela literatura. Mas a gente tem a sorte, primeiro, de ser poeta, né? De ser sensível, de observar o mundo sobre essa nossa ótica, né? Que é tão própria de nós, diferente dos outros mortais. Todos somos, né, mortais, mas é diferente. Talvez por isso sejamos chamados de imortais nas academias, porque temos essa visão, que é uma visão atemporal, né? E espero estar lá no sábado, às 3 horas, na Livraria Impressões, onde você vai estar autografando esse livro, que eu vou mostrar aqui pela última vez para o Douglas. E depois a gente vai terminar esse programa de hoje com umas imagens da exposição que vai acontecer daqui a pouco, que é dos meninos do grafite, porque a gente aqui tem que ser aberto a tudo, a cultura, né? A gente tem que incentivar. Sabrina, obrigada aí pela presença. Eu que agradeço. No nosso programa, que você ter subido. Pode falar. Queria agradecer muito ao Cadu Dias, que fez o nosso contato, né? Sem ele eu não teria vindo. A editora também, que foi maravilhosa com relação a esse livro. Aos meus pais pelo apoio que sempre me dão, são fundamentais na minha vida. E a todos os amigos que sempre me dão força pelo blog, pelo Facebook também, que eu mantenho bastante contato com eles. E eu espero que todos estejam lá nesse sábado para a gente poder curtir bastante o lançamento desse livro cá em Petrópolis. Isso aí.